Salmo 19, nós vamos ler esse salmo maravilhoso a partir do versículo de número 7. Salmo 19, a partir do versículo de número 7, nós leremos do versículo 7 até o versículo 11. Salmo 19, do versículo 7 até o versículo 11. Assim diz a palavra do nosso Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Pai, fala poderosamente ao nosso coração nessa noite. Dá glória ao nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, porque Tu és um Deus que nos ama tanto, que Tu te dignaste, ó Deus, ó Pai, para a glória e honra somente do Teu santo nome, a revelar-te a nós. Não bastasse criar-nos para a Tua glória, ó Deus, revelando-se em Sua criação, de maneira mais específica para nos salvar, o Senhor, ó Deus, se revelou, ó Deus, por meio da Tua palavra, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, grande Deus, pedimos que nos fales na exposição das Escrituras e que nós saiamos daqui, ó Deus, enamorados por Ti mesmo e pelo Teu santo livro, porque nesse livro o Senhor fala conosco, o Senhor se revela a nós. Deus nos abençoa, nos fortalece, nos restaura. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Deixe-me colocar isso aqui no modo avião, porque agora nós vamos voar no sermão. Queridos irmãos e irmãs, a reforma, como vos tenho dito em todo esse fim de semana, foi um reavivamento espiritual que trouxe à tona as principais doutrinas e os principais valores da palavra de Deus. Mas, sem sombra de dúvidas, um dos maiores princípios que a reforma trouxe para a vida da igreja foi a supremacia e a autoridade suprema da palavra de Deus sobre a vida do crente, sobre a vida da igreja, como única regra de fé e prática, revelação de Deus para nós, instrumento pelo qual nós podemos conhecer a salvação pela graça mediante a fé na obra de Jesus Cristo e temos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E um fato da reforma que ilustra muito bem isso que vos digo, foi que no ano de 1521, depois que Lutero já tinha sido excomungado da Igreja Romana, queimado a bula do Papa que o excomungava, estava pastoreando quando o imperador Carlos V, eleito pelos príncipes da Alemanha como imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele que era espanhol, quando assume o seu reinado, a primeira coisa que ele faz é convocar o Tribunal Imperial para a cidade de Worms, no ano de 1521, para que Martinho Lutero fosse julgado. Carlos V era descendente do reino da Espanha, portanto era romanista até o tutano. Ele deu a Lutero um salvo-conduto. Ele diz: venha, Lutero, se você for condenado pelo Tribunal Imperial, eu vou permitir que você volte para casa, arrume suas coisas, e só depois você vai ser preso. Então Lutero entrou numa carroça, mas agora Lutero não é mais aquele total desconhecido de antes de 1517, porque quando ele prega aquelas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, aquilo, querido amigo e irmão, na época que a imprensa tinha surgido, é espalhado por toda a Europa. Ele publicou em latim, que era a língua culta intelectual, então qualquer pessoa de qualquer idioma entenderia o que ele escreveu. E aquilo foi, querido amigo e irmão, como uma chama, um incêndio,
que alcançou toda a Europa. E Lutero, então, sendo perseguido pelo Papa, afirmou-se mais em suas convicções evangélicas e então começou a pregar o Evangelho e a palavra de Deus com clareza, porque ele foi salvo e creu que Deus justifica o pecador somente pela graça mediante a fé na obra de Jesus. Então, quando Lutero toma essa postura, ele mostra que a igreja romana trazia as nações cativas. Ele escreve um livro sobre a nobreza cristã da nação alemã e mostra que a igreja da Alemanha não deve subserviência à igreja de Roma, e a Alemanha não tem que mandar seus recursos para Roma. E os alemães, que muitas vezes eram oprimidos pelos romanos, agora se sentem felizes. Eles agora estão livres. Lutero fala sobre o cativeiro babilônico da igreja, dizendo que a igreja estava sendo cativa porque não ouviu o evangelho, e agora, então, grande parte da igreja na Alemanha se torna protestante. Então, quando Lutero vai para o Tribunal Imperial em Worms, ele entra numa carroça, viaja 500 quilômetros numa carroça, mas quando ele vai passando pelas cidades da Alemanha, todos estão sabendo daquele tribunal, e o povo apoia Lutero. Em alguns lugares eles desenham cartazes com o rosto de Lutero, e quando Lutero entra em Worms, a multidão está gritando: Lutero, 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 Lutero. Lutero se tornou um herói. O imperador não podia fazer qualquer coisa com ele. E quando ele entra em abril, então, naquele julgamento, mais ou menos no meio do mês de abril, ele chega naquele julgamento, lá está o representante do Papa, e todos os livros de Lutero estão postos numa mesa. O imperador está sentado no fundo, num lugar bem alto, numa galeria. E o representante do Papa pergunta para Lutero: esses aqui são os seus livros? E ele fala assim, ele falou assim: você, Lutero, se retrata de tudo aquilo que você falou de errado contra as autoridades e contra a Santa Igreja Católica Romana, sob pena de que, se não se retratar, receber até como pena a pena capital. E Lutero começa a argumentar, mas o representante do Papa falou: cale sua boca, você não veio aqui para discutir teologia. Você se retrata ou não se retrata daquilo que escreveu? Lutero pediu um dia para pensar. Ele estava diante do imperador mais poderoso da terra, e diante da grande autoridade da igreja romana que dominava as nações. Então Lutero ficou numa cela de monge aquela noite orando a Deus. Ele disse que enfrentou uma tremenda batalha espiritual, porque o inimigo queria tentá-lo. Diga que nega e depois continue pregando o que você quiser. Para que você vai se expor a esse tipo de coisa? E ele, naquela luta terrível, no outro dia, às 9 horas da manhã, foi marcado a segunda sessão do seu julgamento. Então Lutero chega ali às 9 da manhã. E agora, depois de ter orado toda uma noite, o cardeal lhe pergunta: você nega tudo aquilo que escreveu? Lutero, esses são seus livros de edição. Você se retrata de tudo aquilo todas as heresias que você escreveu contra a Santa Igreja Romana e contra toda a autoridade estabelecida por Deus na sociedade e na igreja? E Lutero diz assim: eu não quero e não posso me retratar. Ele diz: como eu escrevi, papas erraram, concílios erraram, e eu não posso me retratar. A minha consciência está cativa à Escritura, e não é correto agir contra a consciência. Eu não abro mão de nada que escrevi. Eu confio na autoridade da palavra de Deus. Naquele momento, houve um alvoroço naquele tribunal. Lutero sai dali. E, queridos amigos e irmãos, ali Lutero deu uma machadada na raiz de toda a tirania. Porque ele está dizendo que não é a autoridade de reis que governa a igreja. Não é a autoridade de bispos humanos que governa a igreja. Mas a autoridade suprema que governa a igreja é a autoridade da palavra de Deus. Naquele dia, acredito que de maneira consciente, Lutero dá um golpe em toda a tirania. E ele sai dali e é raptado pelo príncipe que o protegia. E naquele ano, Lutero traduz o Novo Testamento. E no ano seguinte, ele traduz o Antigo Testamento para o alemão. E a Alemanha ficou muito feliz porque as Bíblias só tinham a versão em latim. E o povo não sabia latim.
Então o povo recebe a Bíblia e agora Deus está falando em seu idioma. E reverendo Alderino, um texto conta, como um bom historiador que é, que aquela Bíblia de Lutero foi o instrumento para moldar o idioma moderno da Alemanha. Porque o povo aprendeu mais seu idioma na tradução da Bíblia de Lutero. Que poder maravilhoso tem a palavra de Deus. Ela derrubou a tirania e é por isso que hoje você vem à igreja e ouve pregação fiel da palavra de Deus e pode ter a convicção de que a igreja caminha bem quando ela tem um compromisso fiel com as santas Escrituras. Tudo porque Deus se revela em sua palavra. Esse salmo que eu vos li nessa noite é maravilhoso, porque ele fala de revelação. Nos primeiros 6 versículos, queridos irmãos e irmãs, ele fala da revelação de Deus na criação. Ele começa dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Aí pôs uma tenda para o sol, e as suas palavras se ouvem até os confins do mundo. A palavra de Deus, através de Davi, diz que Deus se revela na criação. Todo homem que olha para a criação pode reconhecer que ela foi feita por um grande Criador. O brilho da glória do sol, o resplendor da lua, as 4 estações que nós experimentamos durante o ano, a perfeição e o desenho de uma flor ou de uma folha, tudo que foi criado, cada alimento, o tempo da plantação, do adubo, da colheita, do alimento. Tudo isso, amado irmão, revela a sabedoria de um grande Criador. Mas essa revelação da criação não é suficiente para salvar-nos, porque ela só revela diante de nós que existe um Deus. Mas ela não nos mostra quem é esse Deus. E é por isso que a revelação da criação, conforme Paulo ensina em Romanos capítulo 1, é suficiente para condenar o pecador. Porque ele sabe que existe um Deus, mas ele não procura por si mesmo conhecer esse Deus, nem adorar esse Deus como ele deve ser adorado. Então, querido amigo e irmão, essa revelação da criação vai servir no último dia para que todo homem seja indesculpável diante da presença de Deus. Mas como Deus é um Deus de graça, ele resolveu revelar-se de maneira especial. E por isso, então, no Antigo Testamento, ele toma forma e aparece aos seus servos. Isso a gente chama de teofania. Ou ele fala no sonho com o profeta, com o sacerdote, até com os reis. E a gente chama isso de sugestão interna ou a revelação do profeta. Ele usa homens para escrever a palavra de Deus de maneira que ele os preserva de seus erros e nós temos a palavra de Deus fiel em nossas mãos. Mas ele se revela no clímax da revelação na pessoa do seu Filho. Quando o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Toda essa é revelação especial. Querido amigo e irmão, a revelação especial hoje se apresenta para nós, na pessoa de Jesus e na revelação de Deus em sua palavra. E nesse capítulo maravilhoso, depois de falar um pouco da revelação e da glória de Deus na criação, a partir do versículo 7, o rei Davi vai ser instrumento para falar desta revelação especial, que é a revelação de Deus em sua palavra. Davi considera a lei do Antigo Testamento, mas tudo aquilo que ele diz aqui com respeito à lei, ao Pentateuco, se aplica a todos os livros da Bíblia e se aplica a todo o Novo Testamento. E essa poesia maravilhosa nos apresenta, queridos amigos e irmãos, a supremacia da palavra de Deus. É por isso que você entra nessa igreja presbiteriana todos os domingos e você verá a Bíblia aberta sendo lida durante o culto. E na parte central do culto, um dos pastores vai abrir o texto e vai expor a verdade de Deus para você, porque nós cremos que este livro é a palavra de Deus. Nós cremos que Deus se revela nesse livro. E quando ele é exposto com fidelidade, quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus, usando pastores humanos. Mas quem fala com você é o Senhor. E o texto desta noite, então, vai nos apresentar a supremacia
da palavra de Deus, a supremacia da Escritura. A Escritura é a autoridade suprema sobre a vida da igreja, sobre a vida do crente, sobre o povo de Deus. E o texto, ao nos mostrar a supremacia da palavra de Deus, nos revela inicialmente que a supremacia da palavra de Deus se revela nos seus nomes. A supremacia da palavra de Deus se revela nos seus nomes. Olhe comigo aí, do versículo 7 ao 11 que eu li com vocês. No versículo 7, a palavra é chamada de lei. Também no versículo 7, ela é chamada de testemunho. No versículo 8, ela já é chamada de preceitos. Depois, ela é chamada de mandamento. Depois, no versículo 9, ela é chamada de temor. E também, queridos irmãos e irmãs, de juízos. Então, queridos amigos e irmãos, ao olhar para estes nomes que revelam a palavra de Deus, nós vemos que a palavra de Deus é suprema. Primeiro ele diz, falando da supremacia da palavra de Deus que se revela nos seus nomes, ele diz que a palavra de Deus é lei. Então, se a palavra de Deus é lei, eu devo obedecê-la. Ela é a lei, ela é a regra de Deus para a minha vida. É a palavra que eu preciso obedecer. Mas esse mesmo versículo diz que ela é testemunho. Quando ela é testemunho, ela revela. Ela é o testemunho de Deus acerca de si mesmo. Ela tem tudo aquilo que Deus quer que você conheça a respeito dele mesmo, para que você se relacione com ele. Mas além de ser lei e testemunho, o texto diz que essa palavra são preceitos. São regras pelas quais nós devemos viver. Princípios pelos quais Deus nos ensina a viver para que nós tenhamos uma vida abençoada em sua presença. Mas também, querido amigo e irmão, o texto diz ainda no versículo 8, um outro nome da palavra que é mandamento. Mandamento não é sugestão. Mandamento não é conselho. Mandamento não é opção. Mandamento não é possibilidade. Mandamento é regra. Se a palavra de Deus é mandamento para você, você, como alguém que creu em Cristo Jesus e foi salvo pela graça, agora para viver para a glória de Deus e agradá-lo, você tem que se comprometer a obedecer pela graça e pelo poder do Espírito Santo os mandamentos da palavra de Deus. Mas o texto diz que essa palavra é temor. Temor, querido amigo e irmão, é reverência. Essa palavra é chamada de temor, ela tem esse nome porque ela tem o objetivo de levar-nos a temer a Deus sobre todas as coisas. E temer a Deus não é ter medo dele a ponto de sai gritando desesperado. É respeitá-lo e honrá-lo, porque ele é a maior autoridade do universo. Ele é o Deus Altíssimo, o Deus Santo, Santo, Santo. Você não o trata de qualquer jeito. Mas temor também significa, além de reverência, amor. Um santo temor é uma reverência de alguém que teme a Deus e o respeita intensamente, mas o ama porque recebeu de graça a salvação pela graça, mediante a fé na obra de Cristo Jesus. A palavra de Deus é temor porque ela nos ensina a temer, a adorar, a amar, a reverenciar a Deus, a dar a Ele todo o nosso coração. Mas além disso, querido amigo e irmão, o texto nos diz um outro nome da palavra, que são juízos. A palavra de Deus é juízo. Os juízos do Senhor são verdadeiros. Se ela é juízo, querido amigo e irmão, ela serve para nos dar juízo. Sua mãe já disse para você, Larissa, juízo, minha filha. A palavra de Deus serve para nos dar juízo. Porque ela é quem vai julgar, amado irmão, todas as coisas no último dia. Os pecadores serão julgados por tudo aquilo que está revelado na palavra de Deus. E aqueles que serão lançados no inferno, vão ser lançados no inferno porque eles não levaram a palavra de Deus a sério. E desobedeceram deliberadamente a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é juízo, ela então nos dá discernimento, ela nos ensina a julgar o que é certo e o que é errado. Ela nos ensina a discriminar. E ela então nos livra de falsos julgamentos e nos ensina a julgar segundo a reta justiça, conforme o ensinamento da própria palavra do Senhor. Veja que nomes gloriosos tem a palavra de Deus.
Esses nomes que Davi apresenta aqui servem para revelar o caráter maravilhoso deste livro. Ele é lei, ele é testemunho, ele é preceito, ele é mandamento, ele é temor, ele é juízo. Para que nós, então, só de vermos esses nomes maravilhosos da palavra de Deus, já amemos, já a reverenciemos e já a coloquemos como primeiro lugar na nossa vida, para que nos relacionemos com Deus, para que ouçamos a sua voz, para que todos os dias meditemos nesta palavra maravilhosa, para que assim ouçamos a voz do Senhor falando conosco, sejamos cheios do Espírito Santo e conheçamos para a honra e para a glória de Deus a palavra do nosso Deus. O reverendo Charles Spurgeon dizia o seguinte: estude a palavra de Deus para que a tua fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nós podemos, irmãos, e devemos ler bons livros, mas mais do que ler bons livros, você precisa ter o compromisso de ler a palavra de Deus todos os dias, porque por meio desta palavra o Senhor fala com você. Por meio desta palavra o Senhor se revela a você. Por meio desta palavra, o Senhor te enche de temor a Ele e te leva a adorá-lo todos os dias da tua vida, para que você viva para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se a palavra de Deus tem esses nomes maravilhosos, irmãos, é porque Deus a valoriza. Na Bíblia, quando Deus dá nome a alguém, esse nome tem algo a ver com o caráter dessa pessoa. Os nomes do Antigo Testamento têm esse significado. Elias significa Yahvé, o meu Deus. Isaías significa que Yahvé é Deus, Salvador. Josué, também Jesus, Yeshua, significa que Deus é Yahvé que salva. O próprio nome de Deus revela o seu caráter. E Deus dá nomes à sua palavra, para que nós saibamos o quanto ela é importante, para que nós a valorizemos, porque essa palavra nos dá o privilégio de conhecer o Salvador. Nos dias em que o reverendo Charles Spurgeon vivia em Londres, no século XIX, havia um ditado na Inglaterra que dizia o seguinte, que todos os caminhos levam a Londres. Então, Spurgeon tomou essa ilustração e aplicou a Escritura. E ele disse que cada estrada pequena das Escrituras, que é um versículo talvez desconhecido, é uma viela de um caminho ermo que vai te levar às grandes rodovias da Escritura, que são as doutrinas da graça. As doutrinas da graça para a nossa depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Spurgeon diz que qualquer texto da Escritura vai te levar para uma dessas rodovias. E quando então você cai nessas rodovias, todas elas te levam para a megalópole da Escritura. E quando você vem pela estrada à noite, você já vê aquela cidade alta, gloriosa, poderosa, iluminada. A capital das Sagradas Escrituras é Jesus! Ele é a megalópole das Escrituras. Todos os textos da Bíblia, de uma maneira ou de outra, vão te levar a Jesus. Esses nomes maravilhosos da Escritura nos mostram que elas nos levam a temer a Deus e a confiar no grande Redentor que nos amou e deu sua vida na cruz para nos salvar. Então, querido, só de meditar nestes nomes maravilhosos da palavra de Deus, nós já somos instados a estudá-la, porque essa palavra vai transformar a nossa vida e vai nos ajudar a conhecer Jesus cada vez mais, porque Ele é o nosso Salvador, que nos amou e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. A supremacia da palavra de Deus se revela nos seus nomes. Mas a palavra de Deus é a autoridade suprema sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a vida do crente, sobre a igreja. Pastor, como se revela então a supremacia da palavra de Deus? Em segundo lugar, a supremacia da palavra de Deus se revela nos seus atributos. A supremacia da palavra de Deus se revela nos seus atributos. Olhe comigo aí no versículo de número 7. A lei do Senhor é perfeita, um atributo. Versículo 7 é o testemunho do Senhor é fiel, outro atributo. Os preceitos do Senhor são retos, outro atributo. O mandamento do Senhor é puro, outro atributo. O temor do Senhor é límpido, outro atributo. Permanece para sempre, certo? Aqui é consequência e atributo. Os juízos do Senhor são verdadeiros. A palavra de Deus é verdadeira. Ela é justa. A palavra de Deus é
mais desejável, certo? Então aqui, do que o ouro, é mais doce que o mel e o destilar dos favos. Que atributos maravilhosos tem a palavra de Deus. Preste atenção, no primeiro deles, o salmista de cara já disse que a palavra de Deus é perfeita. Ela não tem erro. Ela é inspirada, infalível e inerrante. Segundo atributo, diz que ela é fiel. Significa que esse livro é confiável. É o que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Timóteo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Confie nesse livro. Além de ser perfeito e não errar, ao revelar Deus para nós, esse livro é confiável, ele é fiel, ele é a revelação de Deus para nós. Ele nos revela a salvação. Mas outro atributo que o texto diz é que os preceitos do Senhor são retos. A palavra de Deus é reta. Então, se você andar na Escritura, você vai andar no caminho reto. Você não vai andar cambaleando como um bêbado. Quando eu era jovem seminarista e cantavam-se música para as crianças na igreja, cantavam uma música assim: havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, um dia a Bíblia ele achou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Que musiquinha sábia, né? A palavra de Deus é reta, ela endireita a sua vida, varão. O Senhor deixa você vir do jeito que você está, mas Ele não vai te deixar do jeito que você está. Ele quer mudar você. E se você se recusar a mudar, Ele vai te moer, porque Ele te ama tanto que Ele quer transformar a sua vida. Então o texto diz que essa palavra de Deus, querido amigo, irmão, é reta. Ela vem transformar a sua vida. Ela vem mudar você. Mas o texto diz que ela é pura. Essa palavra de Deus, irmão, não tem sujeira nela nenhuma. Porque o Deus que revelou essa palavra é santo. Tiago diz que nele não há sombra de mudança nem variação alguma. Ele é santo, 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 ele é separado de pecado. Então essa palavra é pura. Ela foi dada para ajudar você a se tornar cada vez mais puro, mais santo, mais parecido com Jesus. É por isso que o salmista diz no Salmo 119:9. Todos os jovens devem saber esse versículo de cor. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, seguindo o seu caminho, segundo a sua palavra. Quer ser santo, jovem? Enche-se da Escritura. Leia a Escritura. Memorize a Escritura. Guarde a Escritura no coração. Quando nós pastoreávamos o Guará 2, irmãos, nós desafiamos os jovens a amar as Escrituras, e qual não foi a minha alegria? Que nas gincanas que os jovens faziam lá em nossa igreja, eu vi jovens decorar, por exemplo, a carta de Tiago inteira. E o jovem ir para frente e falar a carta de Tiago inteira. Tamanho zelo e o amor pela palavra de Deus. E outros decorando muitos outros textos da Bíblia. Queridos, a palavra de Deus é pura, é um atributo dela. E quem tem contato com essa palavra é purificado. Mas um outro atributo tem relação com esse, ele é límpido. O temor do Senhor é límpido. Quando você vê água, querido amigo e irmão, límpida em um rio cristalino, você consegue, querido amigo e irmão, ver o fundo do rio. Quando a palavra de Deus nos purifica, ela limpa tudo e ela então nos dá clareza, transparência. Você vai viver uma vida santa que você não vai precisar viver andando para esconder nada dos outros, porque a sua vida vai ser límpida diante dos olhos de todos. Vai ser uma vida clara, vai ser uma vida pura. A palavra de Deus vem para trazer clareza, irmão. Ela vem para jogar luz na escuridão. Ela vem para santificar a sua vida. Ela vem para mudar você de dentro para fora. O Senhor quer deixar límpida a sua vida de maneira que você não seja uma pessoa que tem duas caras, que você não seja uma pessoa
pessoa com uma vida secreta e outra vida pública, mas que a sua vida seja transparente diante dos olhos de Deus e diante dos olhos dos homens, porque você vive para a glória de Deus. A palavra de Deus tem o poder de limpar a sua vida, para te dar uma vida limpa, para que você seja íntegro e viva para a glória de Deus todos os dias da sua vida. Que livro maravilhoso é a palavra de Deus. Eu sou edificado só de contar para vocês esses atributos. Mas o texto diz que essa palavra é uma consequência, eu vou tratar depois, mas ela é permanente. A palavra do Senhor permanece para sempre. Em outro texto da Bíblia, Jesus mesmo diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Em outro texto a palavra diz: a palavra do Senhor não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Há uma frase do reverendo Jonathan Edwards que eu amo muito, amados irmãos. Ele disse que a palavra de Deus sempre cumpre os propósitos dela. Quando ela é anunciada, ela tem alguns objetivos. O primeiro é trazer quebrantamento, salvação e transformação para a vida do crente. Então ela é anunciada, e se alguém ali que é salvo pela graça, é escolhido de Deus, ele vai ouvir, vai se quebrantar. Se ele é um cristão sincero, ele vai se arrepender dos seus pecados e ele vai mudar de vida. Mas Jonathan Edwards diz que quando a palavra não tem esse propósito da graça, ela tem o propósito do juízo. Então aquela pessoa vai ouvir, e ela não vai levar a palavra de Deus a sério, ela não vai se arrepender, e a palavra de Deus para aquela pessoa vai ser juízo. E aí Edwards diz que quando a palavra de Deus não coloca o homem dentro do céu, ela aproxima o homem do inferno. Porque aquele que ouviu e não se arrependeu e não mudou, se torna indesculpável diante da presença de Deus. É por isso, então, que nós devemos nos quebrantar ao ouvirmos a palavra. Nós devemos pedir perdão ao Senhor. Dizer: Senhor, tua palavra dura para sempre, ela nunca vai voltar vazia. Então, querido, peça a Deus. A palavra diz que essa palavra também tem como atributo que ela é verdadeira. Ela não mente. A palavra de Deus é verdadeira. Você pode confiar nela, ela nunca vai falhar. Tudo aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Você lembra no Antigo Testamento? A palavra de Deus fez inúmeras promessas sobre Jesus no Novo Testamento. A palavra diz que ele nasceria de uma virgem, ele nasceu de uma virgem. A palavra de Deus diz que ele nasceria em Belém. Deus fez o imperador criar um decreto para que José se deslocasse de Nazaré com Maria, para que Jesus nascesse em Belém, conforme a profecia de Miqueias 5:2. A palavra de Deus disse em Números que quando Jesus nascesse, apareceria uma grande estrela brilhando no céu, e os magos do Oriente, quando viram aquela estrela, se lembraram da promessa de Deus no livro de Números. A estrela apareceu como Deus prometeu. Ah, querido amigo e irmão, a palavra de Deus fez inúmeras promessas sobre Jesus, prometeu que ele morreria para pagar os nossos pecados. Mas a palavra de Deus também prometeu, querido amigo e irmão, que Jesus seria sepultado na sepultura de um rico. Ele estaria com o rico na sua morte. E ele foi sepultado numa sepultura novinha de José de Arimateia. A palavra prometeu que ele ressurgiria ao terceiro dia. E ele ressuscitou. Aleluia! A palavra promete que ele voltará. Que bênção maravilhosa. Ainda que nós estamos sofrendo nesse mundo, o nosso sofrimento não é eterno. O nosso rei vai voltar. Ainda que nós vejamos injustiça, pecado, coisas erradas, a nossa vida não acaba aqui. O nosso rei cumpre a sua palavra. Ele virá ao nosso encontro e ele restaurará todas as coisas. É verdade, pode crer, pode confiar. Querido, mas o texto diz que essa palavra é justa. Ela não comete injustiça. Ela nunca falha. Você pode confiar nela porque é a palavra de um Deus justo. Mas um outro atributo que ela tem é que ela é desejável. Querido irmão, todo homem quando vê barra de ouro quer ficar rico, mas o texto diz que a Bíblia é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro puro.
Ou seja, quando você estuda a palavra de Deus, você tem mais riquezas espirituais, que são muito maiores do que as riquezas financeiras do homem mais rico dessa terra. Que maravilha, a palavra de Deus, ela enriquece a sua vida. Ela te enriquece para a eternidade. Mas essa palavra é tão maravilhosa que um outro atributo que ela tem é que ela é doce. Doce como mel. Já comeu o mel do favo? Quem já comeu o mel do favo? Levanta a mão. Bom demais, não é? Você pega assim, é tão doce que o olho chega a vir assim, ó, parece que vai virar. Ó? Brilha o olhinho assim, ó. É impressionante. Você fala, uau, que coisa espetacular. Gostoso demais da conta. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Que maravilha, irmão. Eu não sei se você alguma vez já estava triste, desanimado, sentindo a carga que você leu a palavra. Jesus dizendo assim, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado e eu te aliviarei. E você dobrou os joelhos e orou e aquela carga inteira saiu do seu ombro. Você fala, que alívio a palavra de Deus me dá. Às vezes você está triste, você vem à igreja e Deus usa o pastor ou o presbítero para abrir a Bíblia, ler um texto e você fala, uau, que palavra maravilhosa, renovou a minha esperança. A palavra de Deus é mais gostosa do que o mel, irmão. Ou você vai lendo a Bíblia e de repente parece que a palavra salta e você vai vendo o Senhor ali com você e você fala, que bênção maravilhosa. A palavra abençoa o meu coração. Eu tenho que tomar cuidado para não botar o terceiro ponto aqui. Porque a palavra de Deus é gloriosa demais. Ela é mais doce que o favo de mel. Meu querido irmão, leia a palavra. Às vezes você está com favo de mel dentro da sua casa. Você está com alimento sólido dentro de casa. E está triste, chorando com fome. E com a melhor comida. Você está aqui. O que pode curar a sua alma está aqui. E você simplesmente não lê. Veja pelos atributos da palavra de Deus. Como ela é maravilhosa. Como ela é suprema. Ela é, como eu disse aqui para você, vamos lá, dá uma olhada, ela é perfeita, ela é fiel, ela, querido amigo e irmão, é reta, ela é pura, ela é límpida, ela permanece para sempre, ela é verdadeira, ela é justa, ela é desejável, ela é doce. Louvado seja Deus. Só com isso aqui já dá para a gente ir embora e se comprometer a ler a Bíblia até o final do ano. Parar tudo e vamos ler a Bíblia. Mas, pastor, ao olhar para esse texto, o que mais me revela a supremacia da palavra de Deus? A supremacia da palavra de Deus, onde ela se revela? Se revela nos seus nomes. A supremacia da palavra de Deus se revela nos seus atributos. Mas a supremacia da palavra de Deus se revela nos seus feitos. A supremacia da palavra de Deus se revela nos seus feitos. O que essa palavra que tem nome e atributos claros faz comigo e com você? Primeira coisa que Davi disse, que ela restaura a alma. Ela ressuscita a alma, irmão. O texto está falando aqui da obra da regeneração. O homem sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados. E se eu venho aqui e falo assim, Oswaldo, se Oswaldo tivesse morto aqui, levanta, Oswaldo não ia mexer. Mas se Jesus fala, Oswaldo, levanta, Oswaldo dá um pulo. E a conversão é isso. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí Deus virou para Elias e falou assim, Elias, vem para fora! E Elias ressuscitou na alma e foi até Jesus. E creu e foi salvo pela graça mediante a fé. A palavra tem o poder de ressuscitar mortos. É por isso, irmão, que eu amo pregar. Se eu puder pregar 3 vezes todo dia eu prego. Se eu puder ouvir sermão bíblico bom, eu vou querer ouvir, porque a palavra de Deus tem o poder de ressuscitar mortos. Pecadores são salvos por meio da pregação da palavra de Deus. Que feito glorioso a palavra tem. Só por isso nós deveríamos pregar o Evangelho sempre. Ela é suprema pelos seus feitos, mas além de restaurar a alma, ela dá sabedoria aos simples.
Em determinado momento, no Salmo 119, lá por volta do versículo 98 ao 100, Davi diz que a palavra de Deus o faz mais sábio que os seus mestres. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, querido amigo e irmão. E conhecimento você adquire em livros. Mas eu já conheci, queridos irmãos, pessoas com grande conhecimento que lhes falta total sabedoria. Eu já vi homens com doutorado que jogam uma corda sobre o seu teto e morrem enforcados, porque eles têm conhecimento, acúmulo de informações, mas não têm conhecimento prático. Eles não sabem viver. É aquilo que o Titãs tanto anelava, né? É preciso saber viver. É a palavra de Deus que te dá sabedoria para saber viver. O texto diz que ela dá sabedoria aos simples. Se você vem de uma origem humilde, eu vim de uma origem humilde. Se você vem de um lugar pequeno, eu vim de um lugar pequeno. Se você vem do interior, lá dos Cafundó do Judas, né? Se alguém perguntava assim, da sua cidade pode sair alguma coisa boa. E de repente você estuda a palavra e ela te dá sabedoria para viver. Que bênção maravilhosa. Quer ser sábio? Quer ser um homem espiritual? E é por isso, irmãos, que às vezes eu vejo na igreja pessoas que não tiveram a oportunidade de ter um estudo tão profundo como outras, mas que aconselham aqueles que têm estudo, que os ajudam nas decisões que eles precisam tomar na sua vida, porque a palavra de Deus deu sabedoria a elas. Quer se tornar sábio como o rei Salomão? Encha-se da palavra de Deus. Mas que outro feito a palavra de Deus tem? Além de converter o pecador e ressuscitá-lo na alma e dar sabedoria aos simples, a palavra de Deus alegra o coração. Você está triste, você estuda a palavra, você ouve que o Senhor te amou. E de repente a sua palavra é cheia de alegria. E aí então você vai, bota um hino lá, Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. A palavra enche a sua vida de alegria. Quantas vezes, querido amigo e irmão, eu já estive triste, e fui ler a palavra, e a palavra encheu de alegria o meu coração. Quer ser cheio de alegria? Aprofunde-se na palavra de Deus. Essa vai ser a alegria que ninguém pode roubar de você. Mas ela tem outro feito, diz o texto da palavra de Deus, ela ilumina os seus olhos. Eu e você somos espiritualmente, por natureza, cegos. Mas quando a luz da palavra de Deus brilha diante de você, os seus olhos são abertos. E agora você pode ver. A palavra de Deus, ela ilumina os seus olhos para ajudar você a tomar decisões certas na sua vida. Um dos versículos que a minha vovozinha me ensinou quando eu era criança era o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está andando no escuro, precisa de sabedoria para tomar decisão? Leia a palavra. Um dos hinos mais belos produzidos pelo evangelicalismo, escrito pelo reverendo John Newton, ele diz assim: sublime graça do Senhor, que um infeliz salvou, fui cego, mas agora eu vejo, perdido ele me achou. Quer luz para a sua vida? Encha-se da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, porque o Senhor Jesus já disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Que o Senhor ilumine a tua vida em nome de Jesus, para que todas as trevas sejam expulsas para a honra e para a glória do Senhor. Mas além de iluminar os olhos, ou seja, me fazer ter um olhar santo e caminhar segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus, querido amigo e irmão, tem como outro atributo maravilhoso, além de tudo que foi dito aqui, ela me leva a pastorear o meu próprio coração. Versículo 11 diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo. Ela
nos ensina, ela nos admoesta. Então, quando você está lendo a Bíblia, você então toma decisões conforme a palavra de Deus. Então, quando você tem uma decisão para tomar, você faz assim: faço isso ou não falo isso? Uso essa palavra ou uso aquela palavra? Atuo com essa pessoa desse jeito ou daquele outro? Querido amigo, irmão, a palavra de Deus nos admoesta, ela nos ensina, ela nos pastoreia, ela nos aconselha. Irmãos, uma das coisas que eu mais faço no ministério pastoral é muitas vezes ajudar as pessoas a resolver conflitos. E quando alguém chega falando mal para mim do seu irmão, eu falo assim: a primeira coisa que a Bíblia manda você fazer é vai conversar entre ti e ele só. Já falou com ele? Já, pastor? Então a Bíblia manda você levar 2 ou 3 testemunhas. Já levou? Já. Não se arrependeu? Não. Então agora escreve uma carta de denúncia e manda para o conselho da igreja. Porque a Bíblia manda você falar com a igreja. É assim que funciona. Entendeu? E aí, se essa pessoa for comprovada que ela está errada, está em pecado, na denúncia feita ao conselho, não ao pastor, se essa pessoa não se arrepender, ela vai ser excluída da igreja. E vai mostrar que ela só era uma frequentadora da igreja e não era crente. Mas enquanto esse processo não terminou, você não tem direito de chamar o seu irmão de não crente. E se você não cumprir os processos da Escritura, você não tem esse direito. Então, querido amigo e irmão, a Bíblia ensina você a fazer tudo o que você precisa na sua vida. A Bíblia ensina você a como tratar a sua esposa. Eu não vou ensinar para você aonde, mas para o jovem que está namorando e vai se casar, a Bíblia ensina você até a beijar na boca. Sabia disso? Para quem está casando? A Bíblia ensina. Depois um dia você me perguntar, eu te mostro. Aqui não vou dizer não. É bom para você ler a Bíblia, né? Para você procurar. Né? Até como você dá um beijo na boca da sua esposa, a Bíblia ensina. A Bíblia serve para tudo. Tudo. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Por ela se admoesta o teu servo. E aí o texto diz: em aguardar a grande recompensa. A palavra de Deus recompensa, querido amigo e irmão, aquele que aguarda. Irmão, esse livro é o maior tesouro que Deus deu ao homem depois da salvação. Por meio desse livro você pode conhecer a Deus. Então você precisa amar esse livro. Você precisa estudar esse livro. Você precisa guardá-lo no coração. Eu amo tanto o testemunho dos reformadores que ontem eu contei o compromisso do reverendo João Calvino com a palavra de Deus. Ele foi expulso da sua igreja e da sua cidade. 3 anos depois, o conselho da cidade se arrependeu, mandou chamar ele de novo. Ele não queria ir, mas Deus mandou, ele foi. E quando ele volta 3 anos depois para a mesma igreja, ele abre a palavra de Deus no púlpito, e se ele tivesse terminado de pregar no Salmo 18, 3 anos depois ele abre a Bíblia e continua pregando o Salmo 19. Eles pregavam a Escritura um versículo atrás do outro, de maneira sequencial, para que a igreja entendesse todo o conselho de Deus. É por isso que você vem aqui no domingo, nesse ano. Eu comecei lá no início do ano a pregar em Filipenses. E vou terminar, talvez, esse domingo, se Deus quiser. Para que você entenda o pensamento de Deus para você em toda aquela carta. Isso começou naquela época, porque nós temos o compromisso de ensinar para você todo o conselho de Deus. Porque a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Eu gosto muito da história do reverendo Felipe Jacó Henrique. Ele criou, irmãos, todos os seus filhos na sua casa, mandando eles decorar cedinho de manhã um versículo do Salmo 119. E aí eles tinham que ir repetindo e meditando naquele versículo o dia inteiro. E aí, quando eles almoçavam, eles tinham que aplicar o versículo na vida deles. E quando eles chegavam em casa à noite, o pastor chegava em casa, eles sentavam na mesa e o pastor pedia para todos os filhos falarem o versículo que decoraram. E perguntava como é que aquele versículo se aplicou na vida deles naquele dia. E eles falavam. E o Salmo 119 tem versículos suficientes para que você o decore, leve 6 meses para decorá-lo. Então eles decoravam o Salmo 119 2 vezes no ano. E o Salmo 119 é o salmo que fala da palavra de Deus em quase todos os seus versículos.
Em centenas de versículos, ele, querido amigo, em mais de 100 versículos, só há 2 que não usam um termo pela palavra de Deus, mas falam dela indiretamente. E ele ensinou aquilo para os meninos dele, e os meninos dele se apaixonaram da palavra de Deus. Quando o filhinho dele cresceu, o Mateus virou pastor, porque ele aprendeu a amar a Bíblia desde menino. E o Mateus foi pastorear na igreja e começou a pregar a Bíblia. Sabe o que aconteceu com o Mateus? O Mateus pregou a Bíblia inteira na igreja. Já pensou? Que privilégio. Ficou muitos anos na igreja. Depois o Mateus, filho do reverendo Felipe Jacó Henrique, o Mateus Henrique escreveu um comentário. E aí no comentário do Mateus Henrique, George Whitefield lia, Charles Spurgeon lia o comentário de Matthew Henry, filho de Philip Jacob Henry, um pastor presbiteriano do norte da Inglaterra, que ensinou seus filhos a amar a palavra de Deus. E hoje eu tenho esse comentário lá em casa da Bíblia toda, eu tenho em espanhol. Quando eu vou preparar sermão, eu leio também esse comentário. Tudo porque um pai ensinou seu filho a amar a palavra de Deus e guardá-la no coração todos os dias da sua vida. Que poder tem a palavra de Deus! Se nós ensinarmos essa palavra para os nossos filhos, para os nossos netos e irmãos, isso vai marcar a vida deles para sempre. E a vida deles vai causar um grande impacto nesse mundo, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós, amados irmãos, ficamos com a Escritura. Eu termino com você esse sermão citando o refrão de um hino. A IPB, quando a Reforma fez 500 anos, ela criou a Comissão de Hinos, uma competição em todo o Brasil para escrever um novo hino da Reforma. E o hino que ganhou foi o hino da Reforma 500 anos, do pastor Estênio Marços, que é cantor, e de seu irmão Edilson Botelho. E o coro diz assim: nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja vida, seja morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos em Jesus justiça nossa, só lhe deu glória, só lhe deu glória. Meu irmão, ame esse livro. É uma carta de amor de Deus para você. Leia esse livro, guarde no coração. Deus diz para você que te ama. Ele quer conduzir a sua vida. Por favor, não despreze esse livro. Ame esse livro. É para mudar a sua vida. É porque Deus te ama que Ele te deu esse livro. Por favor, não abandone esse livro. As coisas estão dando errado na sua vida porque você não tem estudado esse livro. Porque você não tem se arrependido quando seus pecados são confrontados por esse livro. Porque você não tem crido no Senhor que se revela nesse livro. Mas o Senhor te ama tanto que continua dando esse livro para você. Não há carta de amor que se compare a esta. Saia daqui hoje com o compromisso de ler a Escritura. Comece a lê-la seguidamente. É uma carta de amor para você. Pastor, por onde eu começo? Começa por Mateus. Leia 2 capítulos toda manhã. Se quiser ler no ano, leia 3 capítulos todos os dias. Separe um tempo para orar, cante um cântico a Deus, leia a Bíblia e depois ore acerca do que você leu. E peça a Deus: Senhor, me dá sabedoria para entender a Tua palavra. Que o Teu Espírito, que é o professor divino, fale comigo enquanto eu a lê-la. E você vai ver, querido amigo e irmão, se você de fato se comprometer a estudar esse livro e fazer disso a prioridade da sua vida, porque Deus fala com você nesse livro, a sua vida vai ser transformada, porque a Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Vamos repetir? A Bíblia, quando lida, crida, pregada e praticada, transforma a nossa vida. Ame esse livro. Por meio dele você vai conhecer o Salvador.
e a sua vida vai ser transformada totalmente pela obra de Jesus. Que Deus te encha de amor pela palavra dele, em nome de Jesus. Amém.